Eu me apresentando, sou Rodrigo Bibo, casado com a Alexandra, pai do Caléu e da Milena, moro em Joinville, Santa Catarina, e atualmente congrego na MEUC, Joinville, a Missão Evangélica União Cristã. Tá bom? Estou lá em Joinville e lá morrerei provavelmente, gosto daquela cidade, mas é muito bom poder viajar o Brasil, primeira vez que vem a Governador Valadares, muito obrigado pela recepção. E é isso, gente, escrevi 2 livros, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Bem, esse tema, vamos começar agora? Fica comigo aqui. Esse tema, Igreja Perfeita, ele causa uma certa confusão quando a pessoa tem mais de 2 anos de igreja, assim, tipo, como assim igreja perfeita? Porque se você tem mais de 2 anos de igreja, você fala, não existe isso, né? Não existe igreja perfeita. Esse tema é o que esse pessoal quer, vão ficar pregando um negócio lá que a gente vai se sentir mal, porque no fundo não tem como ser perfeito. Eu sei, já estou há mais de 2 anos na igreja, e se tem uma coisa que não tem, é a igreja perfeita. De fato, quando nós olhamos, né, e lemos a palavra perfeita, ela causa essa estranheza. Não, mas a igreja não é perfeita. Mas como é que a Bíblia fala, né, de perfeição? Jesus vai terminar o Sermão do Monte no capítulo 5, falando, olha, sejam perfeitos, como meu Pai no céu é perfeito. Paulo vai falar sobre perfeição em Filipenses capítulo 3, a partir ali do versículo 12, né? Mas é que a palavra perfeição, ela ganhou na nossa compreensão essa ideia de sem defeito, sem mácula, não tem, cara, isso aqui está perfeito, ou seja, está intocável, uma obra de arte, não tem rachadura, não tem nada de errado, está perfeito. Mas é óbvio que não tem como nós acharmos que teremos uma igreja perfeita, ou seremos perfeitos, se somos um povo imperfeito, somos um pecador, somos pecadores que habitamos no meio de um povo, né, pecador. É essa sensação, né? Quando a gente vê Deus, a gente é tipo Isaías, né? Meu Deus, eu tenho um lábio impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso, é um choque diante da santidade de Deus, a nossa pecaminosidade. Então sim, nós não somos perfeitos como nós atribuímos o significado da palavra perfeito. E não é isso também que a Bíblia, em última análise, quer dizer com perfeição. Algo que não tenha problemas, rachaduras, defeitos. Não. Perfeição na Bíblia está mais para aquilo que vai encontrando o propósito para o qual foi feito. Perfeição na Bíblia está mais ligado a essa ideia de estar no caminho para alcançar a finalidade, entender a finalidade. É a ideia de maturidade. Uma pessoa madura, sabe assim, nossa, essa pessoa ela é madura. Ela não é uma pessoa perfeita. Case com ela e você verá. Não existem pessoas perfeitas. Logo, se não existem pessoas perfeitas, não existe um ajuntamento de pessoas imperfeitas que vá ser perfeito. Deu para entender? Eu enrolei, mas vocês entenderam, né? Ou seja, é por isso que a igreja... Mas a igreja precisa ter essa maturidade. A igreja precisa, e cada cristão precisa, ter essa consciência de que não cheguei lá ainda, mas é para lá que eu estou indo. Quando nós lemos o Sermão do Monte, faça esse exercício, tá? É legal ler a Bíblia, bem bacana. Mateus 5, 6 e 7, dá uma lida. Mano, Jesus está pregando ali, né? Mateus, ele sintetiza os ensinamentos de Jesus de alguma forma, que são muitas coisas que nós devemos observar. E uma leitura honesta de qualquer passagem da Bíblia, nós temos essa sensação, não cheguei lá ainda, mas é para lá que eu devo caminhar. Eu não estou lá, mas eu estou caminhando, só com Jesus. E é por isso que eu quero começar então a pensar esse tema da igreja perfeita, ou seja, da igreja madura, como nosso objetivo, como a nossa finalidade, a partir do nascimento da igreja. Podemos dizer, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, pode abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, a gente vai dar uma passeada pelo capítulo, porque nós temos em Atos capítulo 2, o nascimento da igreja, e a partir do nascimento da igreja, nós podemos pensar algumas coisas, sobre uma igreja madura, sobre ser uma igreja perfeita, biblicamente falando. Quando eu falo pentecostal, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Os
Assembleia de Deus, os pentecostais, alguém girando no manto, né? A gente fala isso. É interessante como algumas coisas, elas acabam dando o nome para algo, assim. Por exemplo, a gente fala, vou lá comprar Bombril, né? Mas na verdade Bombril é a marca. Você vai comprar palha de aço. Ou por exemplo, vou fazer aqui, vou engrossar o molho com maisena. Mas na verdade maisena é a marca, porque aquilo ali o que é? Amido de milho, se eu não me engano, né? Mas a gente fala, vou engrossar o molho com maisena, vou fazer o mingau, enfim, por aí vai. A gente fala a marca, né? Bombril, maisena, o que mais que tem aí que a gente fala a marca que não é o nome do produto? Xerox, nossa, Xerox, perfeito, eu vou tirar Xerox, né? Sucrilhos é a marca? Nossa, mano, Nescau, vou fazer o Nescau e tá lá com aquele Nesquik ruim, mas não, fiz um Nescau aqui, mas era Nesquik de morango, que dava câncer quando a gente, não, corta essa parte que eu não quero ser processado pela Nesquik, não dá câncer, eu tomei a minha infância inteira na escola, tá? Ou seja, é impressionante como algumas coisas, elas se sobressaem, né, ao produto, àquilo que está representando. E o pentecostal virou um pouco isso, a gente, né, o movimento pentecostal, a gente chama assim, então, que é a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, né, entre outras igrejas, como Quadrangular, enfim, são os pentecostais. E, eles foram nominados dessa maneira, até pelos seus opositores no começo, e eles viraram ser pentecostal é ser, assim, pertencer a uma dessas denominações. E não é, em última análise. Ser pentecostal, eu costumo falar, é ser igreja, porque a igreja nasce no Pentecostes, né? Numa festa, 50 dias depois da Páscoa, é uma festa onde se apresentava, né, as primícias da colheita, principalmente de trigo, se agradecia a Deus por essa colheita, pedia a bênção de Deus para o futuro, e é muito emblemático que a igreja vá nascer, o Espírito vá descer numa festa como essa, é significativo, inclusive, esse arranjo, né, que o Deus faz e que Lucas registra. E aí a gente lê no capítulo 2, se você quiser já ler o primeiro versículo. Alguém pode trazer aquele copinho de água para mim aqui, por gentileza? Eu pedi para tirar porque eu achei que eu ia derrubar, mas eu vi que tem um espacinho aqui. Você vai trazer aquele copinho de água aqui para mim, Fernando? Show de bola. Vamos lá. Então, Atos capítulo 2, abre a sua Bíblia aí, vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, ou labaredas de fogo, línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Percebam, nós temos aqui agora algo muito emblemático que está acontecendo na história da igreja. Nós temos um povo reunido, 120 pessoas, que estão aguardando a promessa. Olha como isso aqui, né, até para uma cultura imediatista como a nossa, né, que quer tudo agora. Não, eles viram Jesus ascender aos céus, no capítulo 1, e Jesus fala algo muito difícil, que para nós seria muito difícil, para eles não sei como foi, mas aguardem, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo, que vocês sejam cheios do poder, para serem minhas testemunhas. Eles aguardaram, e nessa festa eles estavam lá todos reunidos num só lugar. Vem o Espírito Santo sobre eles. Quando o Espírito Santo vem sobre pessoas comuns, sobre pescadores, sobre jovens, sobre mulheres, vem sobre todos de forma indistinta, automaticamente Pedro e talvez os outros apóstolos vão se lembrar da pregação de Jesus e vão se lembrar das promessas do Antigo Testamento sobre esse dia, o dia do Senhor, o início do fim. Vão se lembrar das promessas, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo, por mais que ele esteja presente, ele é meio que a conta-gotas, é sobre reis, sacerdotes, profetas, ou algum outro indivíduo que recebe uma dinamização, recebe um poder para executar alguma tarefa. Era algo mais, controlado, era mais a conta-gotas. Só que já no Antigo Testamento, há uma expectativa, há um desejo de que todos sejam cheios desse Espírito.
Há uma expectativa, como Jeremias, que vai dizer o seguinte: olha, como seria bom, eu estou parafraseando aqui obviamente, como seria bom se a lei não fosse escrita em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Então há essa ideia de que o Espírito Santo agora será derramado, e é a profecia de Joel capítulo 2, vai ser derramado sobre jovens, sobre velhos, sobre todos, sobre mulheres, sobre homens, e sobre todos os povos. É outra parada também que às vezes a gente não percebe, mas para o judeu, como assim? É só nosso, my precious, Deus é só meu, não é dos outros. E aí o que acontece? Não, vai vir ser e vai ser derramado sobre todos. Isso aqui é maravilhoso, por quê? Porque o Espírito então desce, e é aquela sensação, então, é como se os apóstolos e os conhecedores das promessas, das profecias, eles tivessem aquela sensação: chegamos. Eu não sei vocês, mas eu odeio dirigir em outra cidade que não seja a minha. Eu não sou um bom motorista. Na minha cidade eu utilizo o GPS, e quando eu não tenho o GPS, eu me guio por alguma informação. Olha, quando você passar aquele prédio vermelho, vira à esquerda e você chegou. Só que até chegar naquele prédio vermelho, se eu estou sem GPS, me guiando por alguma outra coisa, me dá uma certa ansiedade. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. E aí, quando eu chego no meu destino, me dá um alívio. Nossa, cheguei. Eu até relaxo os ombros de tanta atenção. E é aquela sensação, não sei você, se é uma data que você espera, alguma coisa que você, ou você tem o mesmo problema que eu, quando está meio perdido no rolê, e dá aquele alívio quando chega no destino. Mas é essa sensação que os discípulos estavam tendo provavelmente. Chegou o dia em que Deus está no nosso meio, manifestando o seu poder. Aquilo que nós experimentamos com Cristo, com o Emanuel, com Deus conosco, agora não vai ser só para alguns poucos, para aqueles que caminham nas terras poerentas da Palestina, não, agora vai ser para todos, porque Deus está no nosso meio, por meio do seu Espírito. O fim chegou, os últimos tempos começaram, era isso que estava na cabeça deles. Chegamos lá, é o alívio, o Espírito Santo agora é dado. Essa é a primeira característica que nós temos que ter, uma igreja perfeita, ou seja, uma igreja que vai descobrir a sua finalidade. Obrigado, meu irmão, pode botar aqui por favor, muito obrigado. Uma igreja que vai descobrir a sua finalidade é a igreja cheia do Espírito, é a igreja que experimentou o derramar do Espírito. E a pregação de Pedro, que começa depois disso, essa pregação dele, Pedro vai se dirigir à multidão. Eu não vou entrar em detalhes aqui da pregação de Pedro, mas Pedro, cheio do Espírito, ele começa então a pregar para aqueles que estão lá confusos com o que está acontecendo. E a pregação de Pedro, cheio do Espírito, e agora uma pregação, e agora também, lembrando que Deus já tinha soprado o Espírito sobre os discípulos, mas agora em Pentecostes é sobre todos, é algo diferente. É o fogo purificador, é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Pelo menos na teologia lucana há muito essa junção. É esse encher, esse derramar do Espírito que faz então esse povo de Deus começar a cumprir a sua missão. É como se nós estivéssemos vendo o nascer da igreja, e só há igreja onde há derramar do Espírito. E quando o Espírito é derramado sobre a igreja, e é sobre a igreja que ele é derramado, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o ajuntamento de pessoas imperfeitas, pecadoras, mas que quando recebem o Espírito, há algo que começa a acontecer dentro delas. Há um renovo que começa a acontecer dentro delas. Há um poder que vai vivificando Cristo dentro delas. E eles estavam todos juntos. O Espírito Santo vem quando todos estão juntos, esperando a promessa. Quando todos estão juntos, querendo saber e pertencer e participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, para entender a sua finalidade. E eles estão todos, e o texto diz o seguinte, que essas línguas, ou seja, essas labaredas, é uma forma de escrever, esse hebraísmo, não é que eram línguas, repartidas pegando fogo, não, eram labaredas, é um hebraísmo para dizer, ou seja, esse fogo purificador de Deus, nesse contexto aqui, purificação.
elas aparecem, então, essas labaredas de fogo, que se separam e pousam sobre cada um. E aqui tem algo muito importante, porque tem o coletivo e o individual simultaneamente, juntos, inseparáveis. E é muito importante para nós hoje, para sermos uma igreja perfeita, entendermos isso, que o Espírito Santo é derramado sobre todos, que estão juntos, mas há também um aspecto individual, porque vai sobre cada um. Então cada um de nós é dinamizado pelo Espírito para cumprir a sua finalidade, para cumprir o seu propósito. Sabe essa pergunta que a gente faz tanto: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Então, o propósito de Deus para a tua vida é que você seja cheio do Espírito Santo, pertença a uma comunidade e anuncie as boas novas. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Isso é caminhar para a perfeição, é saber o porquê eu fui chamado. Foi chamado para testemunhar Jesus, cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sozinho. Ainda que sozinho você vai ter uma porção do Espírito Santo. Ou seja, é na comunidade que ele se derrama, e vai se derramar várias vezes no livro de Atos, e vai se derramar várias vezes na história da igreja. Ele se derrama sobre o povo e atinge cada um individualmente. É por isso que não dá para ser igreja sozinho, em casa, só vendo pregação no YouTube e ouvindo louvor no YouTube. Se genuinamente você está buscando a Deus, você ainda tem amor por Deus, mas você foi ferido pela igreja, e eu lamento muito por isso, e pode ter sido uma coisa muito grave mesmo, mas em algum momento o Espírito vai te incomodar e vai te empurrar de novo para um ajuntamento de gente, porque foi assim que ele fez a gente, ajuntamento de gente. Não que você precise voltar para o lugar que te feriu profundamente, talvez volte, não sei, Deus restaura, mas dependendo do que for, não tem como voltar. Mas em algum momento, se você está buscando Deus, o Espírito Santo vai te empurrar novamente para o corpo, porque é sobre o corpo que há a presença de Deus. Paulo vai deixar isso claro aos Coríntios. No capítulo 3 ele fala da coletividade, nós como família de Deus. Em Efésios capítulo 2, nós como família de Deus, é a coletividade que é o templo de Deus. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, não, você é templo do Espírito Santo, por isso cuide da sua santidade, cuide da sua vida. Não dá para você ser corpo de Cristo e ao mesmo tempo corpo com a meretriz. Então individualmente eu sou casa de Deus, só que sou casa de Deus quando junto com meus irmãos e irmãs somos o templo de Deus. Deus habita no meio do seu povo, de forma poderosa com o seu Espírito. E o que acontece? Pedro começa a pregar então. E essa pregação de Pedro, ela tem algumas características interessantes. A primeira, ele vai pregar Cristo. Ele vai pregar, ele vai fazer o povo entender que as promessas que eles conheciam no Antigo Testamento se cumpriram naquele que eles mataram. E tem essa tensão inclusive na pregação de Pedro. Olha, era propósito de Deus, a presciência de Deus que Cristo fosse crucificado, mas vocês fizeram isso. Ou seja, era propósito de Deus, mas eles fizeram isso, entendeu? Como é que resolve essa tensão? Não sei, talvez não resolva, mas Pedro está o quê? Pedro vai falar do pecado daquela geração. Pedro vai falar daquilo que eles estavam errando por não reconhecerem a Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, tem uma pregação que é cristocêntrica. Ele vai mostrar Cristo nas Escrituras. Ele vai mostrar que aquilo que está acontecendo é a presença de Deus. E aconteceu por quê? Porque Cristo prometeu. Ele é o cumprimento das promessas. Muitas promessas do Antigo Testamento estão ali se cumprindo em Cristo e se cumprindo na igreja. Boa parte se cumpriu em Cristo e na igreja. E ele está explicando isso para essa audiência. E então Pedro tem uma pregação que aponta para Cristo. Pedro tem uma pregação que reconhece qual é o pecado daquela nação, daquele contexto. Então uma pregação de uma igreja perfeita, de uma igreja madura, é uma pregação que reconhece os ídolos do seu tempo, e ela vai pregar contra esses ídolos, não se amoldar a eles. É uma pregação que vai reconhecer onde o povo está errando, onde o povo está fora da palavra, e vai denunciar isso. É uma pregação que aponta para as promessas de Deus, aponta para os cumprimentos em Cristo.
Aponta para o amor de Deus, porque derrama o seu Espírito sobre pessoas pecadoras, a fim de transformá-las nos seus arautos e mensageiros e apóstolos. É um amor maravilhoso, que nos chama para esse compromisso, de reconhecermos o nosso erro, e a partir disso virarmos a consciência da sociedade, apontando também os erros, em amor obviamente, em bondade. Aliás, essa foi a grande marca da igreja, porque não adianta só nós pregarmos contra os pecados da sociedade, se nós não amamos essa sociedade pecaminosa, porque foi o que Deus fez com a gente. Então uma igreja madura é aquela que prega, denuncia a idolatria, mas apresenta e age em graça. A bondade, inclusive, da igreja primitiva, ela foi a grande marca ali, da igreja de Jerusalém, das demais igrejas, primeiro século, segundo século. A grande marca dos cristãos era a bondade, e não só com os domésticos da fé, mas para com todos. Começa com os domésticos da fé, mas se espalha, derrama. A igreja de Atos era perfeita? Não, no sentido que eu falei no começo da minha palestra. Não era uma igreja perfeita. A gente até cantava na assembleia. Vou até tomar uma água, porque eu vou cantar uma música. Alguém pega o teclado ali, um Ré maiúsculo, por gentileza? Mentira, nem existe essa nota, eu acho. Não tem, né? É Dó maior que tem, né? Dó maior tem? Eu queria fazer um Ré maiúsculo, mas não existe. Mas eu já quero pedir desculpas porque eu vou cantar. Mas na assembleia, não filma essa parte, pelo amor de Deus, eu não preciso passar essa vergonha para todo mundo. Na assembleia nós cantávamos, eu só sei, eu até ia ensaiar no quarto, mas não deu tempo, porque eles chegaram, eu fui lá tomar café com eles. Mas lembra, quem já foi do movimento pentecostal, das antigas, de pular no pessoal? É isso aí, olha, tem uma galera aqui. A gente cantava assim, ó: ó meu Deus, reaviva a tua igreja. Você não conhece? Ovo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. A gente cantava essa música, e se falava, né? Temos que voltar a ser como a igreja primitiva e tal. Galera, temos que tomar um pouco de cuidado. A música é muito legal, eu chorei muito cantando essa música, babei, orei, maravilhoso, e graças a Deus por isso, tá? Mas precisa tomar um pouco assim de cuidado, porque a gente às vezes idealiza. Não, a igreja primitiva era perfeita. Não, gente, cuidado. O distanciamento histórico costuma santificar as coisas, tá? Não, leia Atos. Já no começo a gente vai ter Ananias e Safira, vamos ter uma exposição depois sobre esse acontecimento. A gente lá no capítulo seguinte já tem um problema com distribuição de comida. As mulheres que não eram hebreias já não estavam recebendo comida. Está cheio de problema na igreja de Atos. Perseguição, eles têm problemas. Leia as cartas de Paulo, terrível, a galera fazia coisas tenebrosas. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, mas, sem sombra de dúvida, foi uma igreja que viveu, né? Foi a primeira igreja a viver as palavras de Jesus. Tem o seu mérito, eles começaram. Só que o nosso objetivo então não é voltar a ser como a igreja primitiva. Ela não era perfeita, mas ela era madura, estava amadurecendo. Então qual é o nosso objetivo, Bíblia? É voltar para o Evangelho, é voltar para o Jesus, é voltar para o quê? Senhor, enche-nos do teu Espírito, deixe-se encher pelo Espírito. Senhor, restaura-nos, enche-nos do teu Espírito, para que a gente cumpra o nosso propósito, porque sem Deus nada podemos fazer. Sem o Espírito, porque Jesus fala isso para os discípulos: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Para nós ele diria o seguinte: sem o Espírito Santo vocês não podem fazer nada, porque Ele é a minha presença em vocês agora. Eu estou indo para o Pai, mas vou deixar para vocês o outro Consolador, ou seja, um igual a mim, semelhante a mim, e que vai dar poder para vocês testemunharem. Então nosso objetivo não é voltar. A gente vai pegar a igreja, obviamente a Bíblia está aqui, e nós contamos as histórias da Bíblia, e elas nos inspiram obviamente, mas elas não são perfeitas. Ou seja, presta atenção nisso daqui: cada igreja no seu período, no seu tempo histórico, precisa entender como Cristo deve ser pregado. Cada igreja no seu tempo vai ter o seu pecado para lutar. Cada igreja no seu tempo precisa sempre de novo voltar para as palavras de Jesus. Então a gente não tem que voltar para a reforma protestante, a gente não tem que voltar para a Rua Azusa, a gente não tem que voltar para o movimento de santidade, País de Gales. Não, a gente tem que voltar para as palavras de Jesus e entender como essa palavra de Jesus
ela deve ser pregada nos nossos dias de hoje. É isso que a igreja perfeita faz. Bíblia, isso está muito genérico. Beleza, e a igreja é a igreja. Primeiro eu queria que você entendesse que você é a igreja. Não sozinho, sempre conecta com o que eu falei anteriormente. Você não é a igreja, mas você é a igreja. Acordou ou não? Deu, né, para entender, né? Então sim, você como parte da igreja é a igreja, e você está num campo missionário que ninguém mais está. Você está onde o Fernando não está. Tem um posto de gasolina dele lá, mas ele não está. Entendeu? Então o que acontece? É isso. Você precisa, como um cristão que está em processo de perfeição, de amadurecimento, entender como Cristo é pregado nesse contexto onde você está. Porque se eu falo também só da igreja, fica um pouco, meio assim, tipo, legal, a igreja faz missões, que legal a igreja. Ok, você é a igreja, e age junto com esse povo, em harmonia com esse povo. Então você precisa ter essa consciência para cumprir a sua finalidade. E é muito, muito legal que, quando Pedro termina de pregar, que é uma pregação de uma forma dura, aponta para o pecado deles, eles lá no versículo 37, dá uma abrida lá no versículo 37. Olha lá, vocês não deviam nem ter fechado, na verdade. Quando ouviram isso, ou seja, quando eles ouviram o sermão de Pedro, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Ou seja, ficamos sem chão, estamos errados, estamos em pecado, o que a gente faz? Ou seja, a igreja que prega Cristo para o seu tempo, que denuncia o pecado do seu tempo, que reconhece o seu próprio pecado, se entrega a esse caminho da perfeição. Lembra o que Paulo está falando lá aos Filipenses, né? Olha, gente, vamos ser maduro. Eu mesmo não cheguei lá ainda, mas eu estou caminhando. Leia Filipenses capítulo 3 depois na sua Bíblia, anota aí, Filipenses 3, 12 seguintes, tá? Eu mesmo não cheguei lá, mas eu estou caminhando. Ou seja, então uma igreja que reconhece que está nesse caminho de amadurecimento, que prega Cristo para o seu tempo, que denuncia os pecados do seu tempo, ela pode receber, e seria muito bom que recebesse, essa pergunta: o que eu faço agora? Porque a igreja tem uma resposta para essa pergunta. O que a gente faz agora? Bem, Pedro respondeu, versículo 38, arrependam-se cada um de vocês. Aqui, a partir desses versículos, nós temos alguns movimentos que eu quero que vocês prestem atenção. Ou seja, quando eu estou diante do derramamento do Espírito, quando eu oro para que o Espírito seja derramado sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, eu reconheço o meu pecado, e o Espírito diz para mim: arrependa-se desse pecado. Ou seja, só há possibilidade de nos arrependermos porque há um Deus que perdoa. Sabe o que é interessante, irmãos e irmãs, galera aqui? Deus sabe o que fazer com o seu pecado. Ele já fez, inclusive, com o Filho dele na cruz. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus. Mas é blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é que você está negando Deus, aí não tem nem relação. E se não tem relação, não tem muito o que fazer. Então, só resta a condenação. Agora, para quem se achega, ou para quem é presenteado com essa presença do Espírito, há esse constrangimento diante da presença de Deus. Eu sou um pecador, o que eu faço agora? Arrependa-se. Você quer outro caminho? Tem. Você quer outra vida? Tem. Arrependa-se. E sabe por que a igreja precisa do Espírito Santo? Eu vou falar isso aqui com muito cuidado, porque senão tem gente que confunde e parece que vai contra todo o trabalho que eu e meus amigos estamos fazendo na internet. Mas, presta atenção, sem a presença do Espírito Santo, pode ter os melhores argumentos
que não resolve um coração endurecido pelo pecado. Bons argumentos são um pré-evangelismo, como dizia Schaeffer, se não me falha a memória. É um pré-evangelismo. Você até tem alguns argumentos, numa conversa você explica algumas dúvidas que a pessoa tem. Só que se bons argumentos convertesse nesses debates apologéticos, a gente teria um monte de conversão. O Vitor teria convertido umas pessoas interessantes aqui no Brasil, inclusive, porque ele tem ótimos argumentos. Ele está fazendo assim, mas são ótimos mesmo. Ótimos argumentos não são suficientes para que uma pessoa chegue diante da pregação e diga: o que eu faço agora? Por isso que eu preciso ter o quê? Bons argumentos banhados pelo Espírito. Porque se for só argumento banhado pelo Espírito, pode dar ruim também. Tem muita gente, infelizmente, cheia do Espírito, com argumentos ruins, e isso pode gerar um estrago na igreja. Temos exemplos recentes, inclusive. Assistam o canal do Vitor Fontana. É o canal dele, mas pode ser um pouquinho de vocês também. Para isso, basta vocês se inscreverem no canal dele. Bastante gente acompanha o teu canal que entenderam a piada, né? Você que não entendeu, tá tudo bem. Assista o canal do Vitor Fontana, um dos melhores canais de teologia do YouTube. Entendeu? O que acontece? Precisa ter o Espírito Santo banhando esse discurso. A presença do Espírito Santo. É Ele que constrange, é Ele que nos fala, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele. O que faremos? Arrependa-se, tem um novo caminho. Você reconhece que está errado? Reconheço, tem um novo caminho para você. Sempre há um novo caminho. Tá bom, eu quero esse novo caminho, o que eu faço agora? Segundo movimento, segunda ação. Versículo 38. Arrependam-se, cada um de vocês. Percebam, é individual o negócio, mas que só faz sentido no coletivo. Entendeu? Não dá para separar. Arrependam-se. E por que tem o coletivo? Olha o que Pedro está falando logo em seguida. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Ou seja, tem perdão dos pecados para vocês, quando vocês começam a pertencer à família de Deus. Porque a igreja é uma extensão de Jesus. Responsabilidade isso, não é? Jesus alienou o seu nome, né? Ele fez uma aliança. Ou seja, quando Jesus aparece para Paulo, ele está dizendo o seguinte: ei Paulo, por que me persegues? E quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Então a igreja, ela age em nome de Jesus. Isso significa fazer as coisas em nome de Jesus, porque a gente representa Jesus, e não só uma questão de representatividade, mas é uma ação como se fosse. Porque o mesmo Espírito que ressuscita Jesus dos mortos é o Espírito que é derramado sobre nós. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu não falei no começo, mas ela cabe bem agora. Presta atenção aqui, é a compreensão de que eu, a partir do momento que estou com vocês e recebemos a presença do Espírito e somos imersos nesse Espírito, batizados nesse Espírito, algo novo começa a surgir dentro de nós. Então a igreja que nasce desse enchimento é como se ela tivesse algo novo dentro dela, que não pertence a esse mundo. Ou seja, a eternidade, o céu, Deus começa a agir dentro de cada um de nós, quando somos batizados no Espírito e pertencemos à igreja. E somos batizados o quê? Em nome de Jesus Cristo. Algo novo, então já não é mais o mundo e a nossa cultura que influencia os nossos rumos. Não, é esse algo novo, essa nova criação que começa a brotar dentro de nós. É por isso que no tempo que eu estou agora, no mundo que eu estou agora, como que eu prego esse novo que está aqui dentro de nós? Como que nós externalizamos esse novo, essa nova forma de viver, esse novo jeito de pensar? Tenham em vocês a mesma atitude. Paulo falando aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tenham em vocês o mesmo pensamento, a mesma atitude. Ou seja, vamos agir como Cristo.
E só é possível no poder do Espírito Santo, porque é algo novo. O Sermão do Monte, impossível nós cumprirmos por nós mesmos, mas com o Espírito Santo as coisas são possíveis. E gente, é muito interessante isso, muito interessante. Depois eu vou explicar um pouco mais. Eu não estou entendendo aquele contador. Tem hora que ele estava diminuindo, agora ele está aumentando, eu estou perdido. É quantos minutos de palestra? Ele está crescendo, né? E é até 40 ou 50? 40, eu vou tentar com 45, vai. Então o que acontece? Sejam batizados, ou seja, pertença ao corpo. Olha o que Pedro está falando. E sabe o que vai acontecer? Vocês que viram essa parada toda aqui, vocês vão receber o dom do Espírito. Vocês também, por quê? Porque a promessa de Deus é para todos, é para pais, filhas e filhos. E aqui a ideia do texto é realmente falar que é uma coisa geracional. O Espírito nunca parará de ser derramado. Olha que promessa maravilhosa. O Espírito sempre será derramado. Então, vocês também vão receber o dom do Espírito. Ou seja, a eternidade também vai invadir vocês. Vocês também vão experimentar isso que nós estamos experimentando. E isso é maravilhoso, irmãos. A gente precisa estar aberto um pouco para essas questões maravilhosas que Deus faz no meio do seu povo. Sério, a gente precisa. Porque tem coisa que não dá para explicar, mas Deus faz. Tem coisa que acontece na vida do crente que é só milagre. Tem coisa que acontece no meio da igreja que não tem muita explicação. É Deus agindo no meio do povo. E glória a Deus por isso, porque Deus está vivo, age no nosso meio, é poderoso. E todos nós, todos que estamos em Cristo, recebemos o dom do Espírito. E esse Espírito que está sobre mim, está sobre você, ele te capacita, te dinamiza para fazer a obra de Deus. Pedro vai deixar bem claro, cada um de vocês tem um dom. Todo mundo, mas eu não sei qual é o meu. Então viva mais em comunidade e tenha um coração disposto a servir, que você vai descobrir. Antigamente, eu tinha um tio que tinha essa bicicleta, ela era muito legal. Era uma bicicleta que tinha um dínamo. Cara, quem é velho aí e lembra da bicicleta? A irmã está rindo, é isso aí, irmã, essa bicicleta era muito legal. Ela era uma bicicleta velha e tinha uma lâmpada na bicicleta do meu tio que acendia conforme a gente pedalava. Olha aí, né? Porque aquilo ali tinha um dínamo. Ou seja, o que dava energia para o dínamo? O pedalar, entendeu? Ali, o esforço de andar com a bicicleta. E conforme eu andava, esse dínamo gerava energia. Eu não sei explicar eletricamente, mas é isso. Basicamente, ou seja, uma força motora humana que gerava energia. Dínamo. É algo parecido com a nossa relação com o Espírito Santo. Ele está ali, o dom é dado para nós. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. É isso aí, obrigado. Ou seja, ele está ali, sabe assim, ele está ali. Quando você começa a pedalar com Deus, quando você começa, eu estou nessa nova vida, eu estou em Jesus, quando você entende que você precisa se arrepender, se santificar, não como uma obra meritória, que eu me santifico e aí eu vou ser salvo, não, você já é salvo e por isso você se santifica. Ou seja, eu vou gerando dínamo, eu vou gerando energia. E é até legal esse exemplo da bicicleta, porque o meu tio pedalava para fazer luz para a bicicleta. E a gente pedala com o Espírito para sermos luz do mundo e sal da terra. Foi boa essa? Eu achei boa, se você não achou, eu achei bem legal. Então é algo que a gente trabalha junto com o Espírito. Dínamo, poder. Entendeu? O que está acontecendo? Vocês vão receber também o dom do Espírito. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Porque a promessa é para todos, ou seja, Babel foi quebrada. Se antes o povo foi disperso e confuso, Deus chama Abraão. E o que acontece? Vai fazer um nome, vai fazer um povo, e é para todos. Uma igreja cheia do Espírito, ela vai ser para todos. Ela vai pensar em todos, ela não se fecha. E se ela for mesmo cheia do Espírito, e ela começar a se fechar muito nela, Deus pode mandar uma perseguiçãozinha para dar uma espalhada. Alguns teóricos gostam de fazer essa analogia, né? Atos 1:8, eles recebem poder, ficam acomodados em Jerusalém,
Atos 8:1. Vem uma perseguição, eles se espalham. E o evangelho vai se espalhando. Por quê? Porque esse é o objetivo, é uma igreja para todos. E só o poder do Espírito Santo. Gente, não é muito maluco a gente pensar na igreja? Que a gente vai sentar na mesa da comunhão com pessoas muito diferentes de nós. Que talvez a gente não fosse amigo na escola, mas é irmão na igreja. É só o Espírito que faz isso. Está ali, ó, sentado na minha frente, um palmeirense e um corintiano. Só o Espírito faz isso. Está entendendo? É o Espírito que faz. Por isso que a gente não tem escolha. Se estamos no corpo de Cristo, é para todos. E às vezes Deus pode mandar uma perseguição para a gente se espalhar, para a gente distribuir amor, para a gente realmente ir para fora, porque estamos muito acomodados no conforto do nosso templo, com bancos almofadados. Invejei esse banco, inclusive, entendeu? A gente acaba, não estou dizendo que é o caso da igreja de vocês, tá? Só dei o exemplo do banco almofadado, que é confortável. Às vezes a gente precisa de um desconforto para poder se mexer, não é? Aí quem é um pouco mais adulto, que já paga uns boletos, né? Às vezes você jovem talvez não entenda um pouco essa dinâmica, mas às vezes a necessidade faz a gente se mexer. Ou você que é jovem, tem aquela prova que você não leva, aquela matéria que você está levando meio na maciota, só está tirando umas notas baixas, aí de repente chega lá, não sei como é que funciona, se é boletim hoje todo mundo passa praticamente, né? Mas antigamente, aí, mano, eu preciso me mexer agora, né? Aí você dá aquele gás, né? Você está lá mal em artes, você é tão ruim que você é ruim em artes, né? Você está quase reprovando educação física. Aí você está lá, né? Geografia. Eu falei, mano, agora eu preciso decorar, né? Qual é a capital do Brasil, porque eu estou mal em geografia. Entendeu? Não tem assim, todo mundo tem esse momento na vida assim, preciso me coçar agora. O Espírito Santo faz isso com a gente direto. Ei, está acomodado? Ei, se coça, ei, olha aí. E sabe o que o Espírito Santo, porque muita gente, presta atenção nisso aqui, muita gente quer ter assim uma chamada de vídeo com Deus, muita gente quer fazer DM com Deus e tal, e ela quer que Deus responda para ela todas as coisas, então não é eu e Deus e tal. Cara, pode ser que Deus até te atenda, Ele é Deus, Ele tem os seus preferidos, mas talvez você não seja um deles, porque normalmente, sabe como é que Deus faz? Deus usa o outro para falar com a gente. Deus usa o outro. E isso que é maravilhoso numa igreja cheia do Espírito Santo, sabe por quê? Porque não importa se é pastor, se é pastora, apóstolo, bispo, entendeu? Semideus, né? Tem uns cargos muito estranhos na igreja aí que o pessoal está inventando, né? Pai de apóstolo, sei lá o que, matriarca apostólico, não sei, se tiver aqui, desculpa, não, né? Foi mal, não conheço aqui, mas vamos lá. Não importa, porque o negócio aqui não são os títulos, o negócio aqui não importa o título que uma pessoa tenha antes do nome. O Zé, que é torneiro mecânico, a Maria, que faz salgadinho, pode chegar para esse cara, ou para essa moça, para essa mulher, aqui tu está fora da palavra. Isso é uma igreja madura. Não tem cargo, não tem proteção, não tem essa de pastor, aconselha pastor. Que isso? Quem inventou isso aí? Não foi a Bíblia. Na Bíblia é uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. O Espírito Santo desce sobre todos e todos têm a palavra de Deus habitando ricamente dentro de si. Logo, eu posso falar da palavra de Deus para você, você pode falar da palavra de Deus para mim. Eu posso apontar o seu pecado, você pode apontar o meu pecado. Só que quando a gente aponta o pecado, a gente abraça e acolhe, e não deixa sentado no banco 6 meses sem ceia. A gente acolhe, a gente abraça, a gente discipula. E é isso que uma igreja madura faz. E recebe o dom, é batizado, pois a promessa é para todos, o Espírito é para todos. E aí Pedro vai terminar no versículo 40. Salvem-se dessa geração perversa. Ou seja, vocês vão estar sendo salvos dessa geração. Se afastem, e Deus consegue afastar vocês, porque vocês são separados, santificados. Então Deus consegue separar vocês dessa geração perversa. Mas vocês querem isso? Ou está confortável pertencer a essa geração perversa? Porque a gente se conforta também com o pecado. Salvem-se. Vocês podem ser salvos dessa geração perversa, se vocês se arrependerem, se batizarem e receberem o dom do Espírito. E vocês vão poder se salvar dessa geração perversa. Beleza, eu tenho 7 minutos
E com isso aqui agora eu vou dar a cereja no bolo. Por quê? Bibo, fui cheio do Espírito, fui batizado, me arrependi, estou na igreja. Como é que eu faço para manter isso? Como é que eu mantenho a chama acesa? Como é que eu mantenho a minha espiritualidade avivada, encharcada pelo Espírito? Versículo 42. Está aqui a receita de uma igreja pentecostal, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Está aqui o caminho que a igreja fez no começo, e que por seguirem esse caminho, hoje eu e você somos evangélicos. Temos uma igreja aqui em Governador Valadares, porque o caminho, ele não tem novidade, ele não tem, sabe, coisas espetaculares. Esse caminho serviu para a igreja em Jerusalém, serviu para a igreja em Corinto, serviu para todas as igrejas, e serve hoje. Qual que é o caminho? Se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos. Não é para inventar pregação, não é para inventar coisa, não é para ficar só focado no testemunho, não é para ficar focado no Deus me revelou na palavra, sabe-se lá o que isso significa, porque vem cada coisa esquisita, e Deus me revelou na palavra, e é uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. É se dedicar de coração no que Deus tem falado por gerações e gerações. A tradição da igreja é importante. A gente não chegou agora. Não, o cristianismo, não, gente, tem 2000 anos de história antes da gente. Tem muito homem, tem muita mulher de Deus no passado que nos ajuda a entender o presente e o que Deus quer da gente, o que Deus sempre quer da sua igreja, é se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos. Precisamos nos dedicar de coração à palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém o quê? Alertas, vigilantes, amorosos. É eu ter a palavra de Deus para aconselhar você, para encorajar você. Sim, entra a motivação também. Admoestar, exortar significa encorajar por meio de palavras. Então existe encorajamento que nasce da palavra, existe a admoestação que nasce da palavra, existe direção na palavra. Por isso que a gente precisa se dedicar ao ensino dos apóstolos, por isso que a igreja é apostólica. Nós não somos apostólicos romanos, mas nós somos apostólicos. Por quê? Porque a gente persevera até hoje de coração na doutrina dos apóstolos. Galera, essa é a ideia, é se dedicar. Eu gosto da tradução que diz, se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Há uma dedicação, e aqui eu volto para o exemplo da bicicleta. Às vezes não estou a fim de pedalar, mas pedala que vem energia. Eu não gosto de academia. Eu não sei quem gosta, mas tem muita gente que gosta. Eu acho estranho, mas é um pouco de inveja, na verdade. Muita, quem sabe. Mas, gente, eu não malho para poder ficar bonito e maravilhoso. Não tem mais como. Até porque eu já sou casado, pai de 2, está tudo bem. Eu malho para poder ser um velho que consiga limpar o próprio bumbum. Foi meio chocante, mas é verdade. Eu quero segurar os meus netos, caso os meus filhos tenham filhos. Eu quero dar o menos problema possível para minha esposa, porque a minha esposa falou, não quero velho me incomodando aí, hein? Pode ser que tenha alguma doença, aí beleza. Agora, se for por relaxo com a saúde, não quero. Justa causa, separação, e a igreja vai ficar do meu lado. Entendeu? Então vai malhar. Eu vou, estou indo tentar ir 3 vezes na semana. Entendeu? Ia correr hoje de manhã, não pude, que fui receber meus amigos, mas amanhã de manhã vou correr na orla aí. É isso. Odeio academia, mas eu que? Persevero, não de coração, mas persevero, porque eu sei que é importante. Longevidade, mais tempo vivo, mais tempo com saúde, talvez mais útil na obra de Deus. Então perseverar de coração na palavra não é um luxo, não é coisa de alguns teólogos, de alguns mestres, ainda que Deus sempre vai levantar mestres para a sua igreja, coisa maravilhosa. Mulheres, prestem atenção, precisamos de mais mulheres mestres na palavra, mais mulheres cheias de conhecimento bíblico teológico. Precisamos, é para vocês também a teologia, tá bom?
Precisamos de mulheres teólogas, mais, sabe? Porque Deus separa mestres. E o Espírito não desce só sobre o homem para tornar mestre. Não. Efésios não faz classificação de gênero. Não, o Espírito concede a cada um. O Espírito desce sobre homens e mulheres para serem isso: mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, profetas. É sobre todos. Mulheres, façam essa oração. Talvez você tenha um potencial enorme para a teologia. E por isso, igreja, fomentem estudo bíblico, ensino bíblico. Tá bom? Perseverem de coração na doutrina dos apóstolos. Depois vem a oração, o partir do pão, a comunhão. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que está pregando a palavra para o seu tempo, com sabedoria, pregando Cristo e esse crucificado, o Cristo que denuncia o pecado, o Cristo que... Achei que ele ia me tirar já, tipo Oscar. O Cristo que eu tenho 1 minuto ainda. Amém, vocês não estão prestando atenção mais, mas vocês entenderam o que eu falei? Você que bocejou 3 vezes, tudo certo? É isso, que Deus nos ajude para a glória do seu nome. Amém?